Cara, o que tá acontecendo no Botafogo? Porque, assim, pelo que eu vi, eu tentei fazer alguma reportagem pra falar sobre isso também no meu outro CNPJ, mas foi até difícil ligar os pontos. O que eu sei é, o Textor comprou, e ele teve um problema com a Eagle, com alguns diretores da Eagle, porque ele teve que se endividar pra comprar o Lyon. Pelo que eu entendi foi isso. E aí ele tentou fazer meio que um cortar caminho, fez uma nova Eagle Ilhas Caimã e tentou passar o Botafogo pra lá. E aí a pergunta que ficou, acho que muito torcedor falou, cara, o Botafogo vai ficar sem dono, o Botafogo vai ser revendido. Então é importante a gente elucidar um pouco a audiência pra até entender isso, né? Então, vamos retomar de onde a gente deixou, que foi na compra. Tá. O Botafogo estava quebrado, não tinha mais solução, cai pra Série B, 150 milhões de faturamento, 1 bilhão de dívida. Não tinha mais o que fazer. O Textor compra 90% da SAF. Tá? Naquele momento, ele já era dono de uma participação no Crystal Palace da Inglaterra e ele já tinha comprado o Molenbeek na Bélgica. Isso, na Bélgica. E o plano dele era criar um grupo de clubes diferente de um grupo como o do City. O do City é claramente uma pirâmide, né? Você tem um clube que é a joia da coroa, que é o Manchester City. Você tem o Bahia, que é o carro-chefe para a América do Sul, mas ele tem muito menos investimento. E você tem vários outros clubes nessa composição em que ou esses clubes têm importância porque estão em mercados estratégicos, tipo Estados Unidos, China, ou porque são clubes que estão direcionados para formar jogador. O Montevideo Torque no Uruguai. Esse é o jeito City de ver. O jeito Textor era, eu quero ter 4 ou 5 clubes de primeira prateleira para valorizar esses clubes todos e para fazer essa transação de atletas de um jeito inteligente. Então, começa a formar um jogador no Botafogo. Se ele tem muito potencial, ele pode passar pro Lyon, e do Lyon ele vai chegar na França. Ou então, se ele não tem tanto potencial ainda, está em formação, passa pro Molenbeek, entendeu? Você trabalha a formação do jogador para tirar o máximo possível de cada transferência dele. Essa era a lógica de negócio. Para fazer isso acontecer, ele queria ter clubes na Europa. Ele tentou comprar o Benfica, não conseguiu. Tentou comprar o Porto, teve alguma sondagem nesse sentido e também não rolou. Quando ele foi comprar o Lyon, ele não tinha mais capital dele, ou ele não queria colocar aquele capital. Então ele pegou dinheiro com sócios. Né? Então como é que se estrutura isso? A Eagle é o grupo, os clubes vão sendo conectados embaixo, e aí ele vendeu parte da Eagle para esses sócios para levantar dinheiro e comprar o Lyon. Assim como ele pegou dinheiro emprestado também com os sócios. Então são 2 tipos de operações. E esses sócios têm a Iconic nos Estados Unidos, tem a Ares Management também nos Estados Unidos. Ela é gigante, a Ares, né? Isso, que é uma gestora de investimentos bem grande. Sim. E então, o que ele faz? Ele vendeu o Botafogo, ele revendeu o Botafogo? Não, mas ele revendeu a empresa que é dona do Botafogo. Entendi. Tá? Para conseguir comprar o Lyon. Ok. Uma vez que o grupo foi constituído, ele começa a colocar o jeito de administrar dele em prática. E é um jeito que é bastante agressivo em relação a investimentos. Então ele alavanca o clube, ele busca dinheiro emprestado, ele endivida o clube, compra jogadores, deixa parcelas a pagar nos anos seguintes em valores bem altos. Então assim, o Botafogo de 2024, só investimento para compra de direito foi mais de $500 milhão. Nossa. E o clube ainda não tem condição financeira para fazer esse tipo de tacada, mas ele fez. Tá errado? Cara, se a conta fechar, se for um plano, eu não vou tirar essa possibilidade. Por enquanto, parece muito arriscado. Né? Eu sempre falo em risco, eu não falo que tá certo ou que tá errado, tá arriscado. Então, ele começa a fazer isso. E ele faz isso tanto no Botafogo quanto no Lyon. Só que no Lyon, os problemas, eles acumulam mais rápido. Por quê? Você tem um fair play financeiro da França que ele não cumpre. Ele tem uma relação com o antigo dono do Lyon, o Jean-Michel Aulas, que é um cara que ficou lá 30 anos. Enfim, ele que fez do Lyon o clube mais vitorioso da França nos anos 2000. Então é um cara muito bem quisto pela mídia, pelo torcedor, etc. E eles rompem, porque no começo o Aulas seria uma espécie de CEO, um conselheiro, alguém muito próximo da administração, e rapidamente eles rompem, o Aulas sai. E, para completar, o Textor ainda arruma umas brigas com o dono do PSG. Né? Tanto em reuniões internas quanto em falas públicas. E eles começam a se atacar. Então,
o Textor ele cria um ambiente para ele no Lyon que é muito complicado, politicamente, midiaticamente, e ao mesmo tempo ele investe demais, endivida demais, e o clube começa a ser cobrado para entrar no eixo, cobrado pela entidade fiscalizadora da liga. Ele começa a fazer uma série de vendas ali. Então, o Lyon tinha um time de futebol feminino nos Estados Unidos, vendeu. Tinha um time de futebol feminino na própria França, vendeu para Michelle Kang, que é uma das pessoas que integra hoje o grupo de sócios da Eagle. E ele vai vendendo todos os ativos possíveis para levantar dinheiro. Em dado momento, ele promete que vai vender o Crystal Palace para usar o dinheiro para resolver essa situação financeira, mas aquilo demora um pouco. E no meio do caminho, entre organizar, resolver e os outros sócios se inteiraram da situação, ficaram irritadíssimos, começaram um movimento para tirar o Textor da Eagle. Que é um movimento muito complicado, porque o Textor é dono, ele é majoritário na Eagle. Né? Ele é o controlador da Eagle. Só que ele tem outras pessoas dividindo o negócio com ele. Então começa ali um atrito muito forte entre eles. Textor, Iconic, Ares, né? Esses sócios começam a questionar. E no Botafogo a gente vê acontecer a mesma coisa, assim. Muita dívida, muito risco. Só que como a gente não tem um fair play financeiro ainda, não tem ninguém que vai virar e falar assim, ó, você tá fazendo aí, você tem que desfazer, tem que vender, tem que arrumar. Entendeu? Então por isso que a bomba estoura no Lyon e não no Botafogo, porque os mercados são diferentes. E aí eles entram numa negociação, e aí a parte que eu não tenho apuração minha, nova, para dizer, de como é que eles resolvem isso, né? Num dado momento, como você falou, o Textor ele criou um grupo nas Ilhas Caimã chamado Eagle Football Group, quando o original é Eagle Football Holding. Só mudou o nome no final. E tinha a ideia de passar o Botafogo para lá, para esse outro grupo, para eles separarem os ativos, passivos, etc. E ele deu o Botafogo como garantia num valor de 700 milhões. Eu não sei se de fato isso aconteceu. Aí, assim... bilionário, empresário, faz isso o tempo inteiro. Certo. Você tem ativos, quando você vai pegar um crédito, você oferece alguma coisa em garantia. Sim. E clubes de futebol que pertencem a MCOs, que são empresas, eles estão o tempo inteiro sendo dados em garantia. Eu nem mal julgo o Textor nesse sentido, assim. Sim. Mas é uma situação muito complicada, cara. E eu acho que ela ainda não acabou. Mas eu não sei nada, sim, das últimas 2-3 semanas andou, não andou, desandou, não sei. E é uma situação que vai mexendo com o bastidor do Botafogo e do torcedor, né? Vi muito torcedor falando, cara, que a gente quer que resolva essa questão de bastidor. O Marlon Freitas disse isso, foi um ano complicado, um ano de bastidor difícil. Acaba mexendo um pouco com os jogadores também. Mas existe algum risco do Botafogo ser revendido? Risco sempre tem. Sim, é uma possibilidade. Há uma possibilidade. Uma possibilidade. É que nesse acordo entre esses sócios que estão em atrito, dá para acontecer de tudo, assim. Esses sócios, eles vão, por alguma via judicial, afastar o Textor e impedir que ele continue no grupo. Pode ser, eles vão entrar num acordo em que, olha, o Lyon fica para um lado, o Botafogo e o Molenbeek para o outro e tá tudo certo. Pode ser. O lance é que o Textor, ele tem dinheiro dele aportado nesse negócio, né? Ele tem o trabalho dele desses últimos anos todos aportados no negócio. Os outros sócios também. Eles emprestaram dinheiro pro Textor e eles se tornaram sócios do Textor. E eles querem receber de volta, eles querem ter um retorno sobre o investimento. Então, a grande discussão é qual é a parte que cada um tem que receber para ficar satisfeito e para desfazer essa sociedade. Ou será que eles vão se entender no meio do caminho e vão continuar na sociedade? Mas para continuar e resolver os problemas financeiros, vai fazer o quê? Vai vender algum clube? Então, o Botafogo, por ser parte desse grupo, ele tá... Nada mudou. Ele tem 90% da SAF para a Eagle é dona da SAF, mas pode mudar. Assim, se o Botafogo for vendido, é uma história. Se o Botafogo não for vendido, mas o Lyon for e os outros sócios saírem, é outra. Dá para acontecer de tudo. Dá para acontecer de tudo.